Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e o seu dia. Você que é atrasado foi no domingo, mas Dia das Mães é todo dia. E eu quero aqui desejar um feliz Dia das Mães às mamães aqui do canal e que Deus continue te usando como mãe e também como um instrumento nas mãos dele para abençoar a sua família. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Que você seja uma mulher, uma mãe sábia para abençoar o seu instrumento nas mãos de Deus, para que todos os seus familiares, toda a sua família, seja alcançada pelo poder dele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Ative o sino das notificações, nos comentários, deixe o seu pedido de oração, tá bom? Curta o vídeo. No final do vídeo eu quero que você compartilhe, tá certo? Vamos alcançar aí 1000 inscritos. Prepare também o seu copo com água, porque daqui a pouco nós vamos consagrar a Deus. Vai deixando aí o nome dos seus familiares, o problema, a situação que você tem passado, tem enfrentado, porque eu creio que Deus, ele vai ouvir o nosso clamor. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Jonas, capítulo 1. Quem foi Jonas, pastor Felipe? Ele foi um profeta, um escolhido de Deus. E todo aquele que Deus escolhe, ele não vive para satisfazer as suas vontades, e sim para fazer a vontade de Deus. E houve um determinado momento da vida de Jonas que Deus ordenou a ele que fosse a uma cidade chamada Nínive, para que a palavra de Deus alcançasse aquele povo e eles se arrependessem. Porém, ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Comprou a sua passagem, embarcou em um navio e foi para uma cidade chamada Tarsis. Aí eu te faço uma pergunta para você que está aí do outro lado. Tem como você fugir da presença de Deus? Tem como a gente fugir daquela pessoa que a gente deve? Não é verdade? Tem como a gente fugir do irmão, da igreja, para poder não perguntar por que você nunca mais foi à igreja? Saber que tem gente que muda de calçada? Se vê e está lá na fila do banco, muda de fila. Ah, meu Deus, o pastor está ali, o irmão de igreja está ali. Vai perguntar por que eu nunca mais fui para a igreja. Tem pessoas que se sentem incomodadas. Infelizmente, toda escolha, má escolha, né? Que nós estamos falando aqui de uma escolha errada. Mas em si, toda escolha tem uma consequência. Se for uma boa escolha, vai haver uma boa consequência. Agora, se for uma má escolha, o que vai acontecer? Uma má consequência. Então, ele achou que poderia fugir da presença de Deus. Como tem pessoas que estão me acompanhando agora, que abandonaram o seu chamado, que se afastaram da igreja, da presença de Deus. Ah, mas eu estou buscando em casa, eu continuo crendo em Deus. O diabo, ele gosta assim. Ele gosta de enganar dessa forma quem está afastado. Se fosse para poder buscar em casa, Deus não tinha criado o templo, a casa de oração. A igreja, ela é a casa de oração. Deus falou, se não me falha a memória, ou é a 1 Crônicas ou 2 Crônicas, que os ouvidos dele estão atentos a toda a oração que se fizer nesse lugar, como os olhos dele também. Então, foi Deus que preparou o templo, a casa de oração, a igreja, para que todos aqueles que têm sede pela presença dele, desejam conhecer a ele, venham se reunir na igreja, no templo. E não adianta você que está do outro lado me dizer que você está buscando em casa, que é a mesma forma. Nós devemos orar em casa sim, devemos meditar na palavra, devemos ouvir louvores, mas nada se compara ao momento de estar no átrio do Senhor. A própria Escritura diz que um dia na casa de Deus vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Então não deixa Satanás te enganar. E Jonas, ele fez uma escolha errada e a consequência ela veio. As pessoas como Jonas, aqueles que desobedecem a Deus, acham que vão fazer uma má escolha, acham que vão desobedecer a Deus e a sua vida vai continuar normal, não vai acontecer nada. Quando Jonas embarca no navio, ele achou que seria uma viagem tranquila e sobrevém uma grande tempestade, ao ponto de Jonas estar dormindo. Esse versículo aqui me chama a atenção. O versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jonas.
Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormindo profundamente. Ou seja, as coisas já não estavam bem. A viagem não estava saindo da forma que certamente Jonas esperava. E o que é que ele estava fazendo? Dormindo. E chegou alguém para poder acordar, despertar ele, né? Diz aqui, chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: "O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Ou seja, as coisas ali, tudo dando errado, os homens tendo que lançar a carga ao mar para poder diminuir o peso do navio, e Jonas dormia. Dormia fazendo de conta que nada estava acontecendo. Assim são os afastados, assim são aqueles que estão tentando fugir da presença de Deus. Quem está ali observando a situação, tenta alertar, tenta aconselhar, está vendo que as coisas estão saindo do lugar, mas só que o que desobedece a Deus, o que se afasta de Deus, está dormindo, mas não como Jonas fisicamente, mas está dormindo espiritualmente. Você está ali alertando, está vendo que o barco está naufragando, está vendo as tempestades, e você vai tentar dizer para aquele que está afastado, para aquele que está tentando fugir, desistir de tudo: "Meu irmão, Jesus está voltando." Ai daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Você vai tentar dizer bem assim: não se afaste, um dia você vai prestar conta. Prestar conta assim como na parábola dos talentos, né? Nós vamos prestar contas ao nosso Senhor. Existe o inferno, aqueles que perderem a sua salvação vão para lá. E a pessoa ela não tem reação, ela não toma atitude nenhuma. Aí você se pergunta: eu estou alertando alguém que está se afastando da presença de Deus, que está pensando em desistir, mas a pessoa ela não toma atitude nenhuma para poder mudar esse cenário, mudar essa situação, é porque está dormindo espiritualmente. Não tem reação nenhuma, infelizmente. E eu vou orar hoje e pedir para Deus te despertar. Você que está aí afastado da igreja, eu me afastei da igreja por causa do pastor, por causa do bispo, presbítero, diácono. Você está na igreja olhando para Jesus ou olhando para o homem? Porque o homem passa. E Jesus permanece ali no templo. Não é verdade? Mas é porque me falaram mal da igreja, falaram mal, diz que teve um escândalo, eu vi uma notícia na internet. Você sabe se é verdadeira aquela notícia? Você estava na situação? Você estava no momento? Quer dizer que a palavra de Deus que é pregada na igreja, você duvida. Quando alguém conta um milagre, você duvida. Agora, quando aparece uma notícia, você nem sabe quem é a pessoa que está trazendo a notícia falsa, aí você acredita de cara. E ainda que tem escândalos, porque não existe igreja perfeita. A obra, ela é de Deus, mas é feita por seres humanos. O ser humano tem erros? Tem. Alguns passam do limite? Sim. Por isso que vem os escândalos. Mas eu não devo deixar de olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Foi Ele que foi crucificado por mim. E se a gente for colocar na balança o número de erros e falhas daqueles que estão à frente da obra ou escândalos, será que são maiores do que o número de vidas restauradas? Será que são maiores do que o número de pessoas que foram libertas através da obra de Deus, através da palavra? Coloca na balança e você vai abrir mão daquilo que Deus preparou para você, a cidade santa, a Nova Jerusalém, a salvação em Cristo Jesus. Você vai abrir mão do seu chamado, ou por medo, ou por duvidar, ou pelos cuidados desse mundo. Porque há situações que a pessoa está dentro da igreja e ela começa a ver o que está acontecendo no mundo, né? Está vindo agora aí as festas juninas,
Ah, mas eu tenho que curtir, eu sou novo, eu sou nova. É? E se Jesus voltar, como é que vai ficar a sua situação? Deus vai permitir que alguns vídeos, né, daí para frente, eu fale acerca do São João, para que aqueles que não sabem ainda venham entender. Mas tudo isso é estratégia de Satanás para poder afastar aqueles que estão no caminho. E assim como Eva, ela escolheu desobedecer a Deus e veio a consequência, você que escolhe. Olha o que aconteceu com Jonas, e todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas conhece a história de Jonas. Ele foi parar onde? No ventre do peixe. Tudo deu errado a partir do momento que ele tenta fugir da presença de Deus e desobedece a Deus. Então, analise as suas escolhas, as suas decisões. Se você está fraco espiritualmente, se fortaleça em Deus, mas não deixe o pecado te dominar, não deixa as seduções do mundo te enganar. Vamos orar? Eu vou pedir para Deus despertar. Se não me falha a memória, no livro de Efésios diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor. Graças eu te dou por mais esse dia, essa jornada, que está se iniciando com a tua permissão. Pois se não fosse a tua permissão, certamente, meu Deus, não estaríamos aqui agora. Que a tua misericórdia e a tua graça venham alcançar as nossas vidas. Meu Deus, desperta aqueles que estão dormindo como Jonas. As coisas estão indo de mal a pior. Mas essa criatura, ela não toma uma atitude. Ela acha que é normal. E não é normal o que está acontecendo com a vida desse homem ou desta mulher. São frutos das consequências das escolhas erradas que essa pessoa tomou. De ter abandonado ao Senhor a fonte das águas vivas. De ter se apartado de ti. Tem de misericórdia, Pai. Que essa criatura ela se fortaleça no Senhor para voltar aos teus caminhos. Consagra com teu poder esta água, que quem beber dela receba vida, receba cura, receba libertação. Atende a oração daqueles que deixam nos comentários um pedido de socorro. Traz a resposta, traz a mudança, a restauração, em nome de Jesus. Amém? Beba da água. Deus me fez lembrar de algo que eu sempre falo aqui nas reuniões. Tem pessoas que elas estão em busca da igreja perfeita. No dia que você achar a igreja perfeita, eu saio daqui, eu faço parte e vou para ela. Só que nem eu e você vamos pisar os nossos pés na igreja perfeita. Porque se eu e você pisarmos os nossos pés na igreja perfeita, pode ter certeza que ela deixa de ser perfeita. Porque somos falhos e pecadores. Perfeito só tem um, que é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos.